Enfim, agora nós teremos um grande momento no Lifer Symposium. Lembra que eu falei da surpresa de ontem? Nós vamos falar de um projeto cujo objetivo é criar uma experiência ainda mais ampla e mais completa para todos os usuários da Lifer. Senhoras e senhores, eu convido ao palco Eduardo Lundgren, diretor de engenharia da Lifer Latinoamérica, para apresentar a vocês o Launchpad. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar desse projeto novo chamado Launchpad. Hoje em dia, você já deve ter ouvido falar de Internet das Coisas, Internet of Things. E o que é isso? Internet of Things é o que permite com que mobile phones, casas, domicílios, indústrias se conectem na internet. E uma vez conectado, esses devices podem compartilhar dados com a sua plataforma na internet e esses dados podem ser compartilhados com outros devices. E bilhões de devices podem se conectarem e formar uma rede de System of Systems, como chamam. Então, isso é uma coisa que vem se modernizando agora. Todo mundo tem um relógio, todo mundo tem um celular, um tablet. E a gente queria na Lifer prover isso. A gente queria prover uma plataforma que você pudesse jogar seus dados, conectar de maneira fácil no seu device. E uma vez que você conectasse isso, esses dados fossem jogados para a nuvem e você podia fazer aplicações para melhorar a experiência médica, você podia fazer indústrias se conectarem com sua plataforma, seu portal, sua solução. Shopping experiences podiam ser também melhoradas e por aí vai. Isso abre uma série de possibilidades para você. Um exemplo prático disso, por exemplo, um sinal de trânsito. Se você quer fazer um software que um sinal de trânsito manda informação sobre congestionamento, acidente, clima, para a sua plataforma. Como é que você faz um software hoje em dia que você consiga mandar esses dados de um device, de um hardware para a nuvem e esses dados sejam jogados para a sua plataforma? Então, todas essas perguntas a Lifer vem se fazendo e a gente também está tentando descobrir como vai facilitar com que você, como cliente, consiga criar System of Systems na sua empresa e se digitalizar, como foi a palestra de Fernando ontem falando disso. Microserviço também é um termo que está ficando bem popular. Se você ainda não ouviu falar na sua empresa, você provavelmente vai ouvir nesses próximos anos. No próximo ano de 2016 vai se popularizar bastante e é uma coisa que várias empresas estão caminhando nessa direção. O que é um microserviço? Um microserviço é você fazer um software. Imagina que você tem um módulo A que quer se comunicar com o módulo B. Você faz dois pedacinhos de software independente que você coloca na sua plataforma e esse software se comunica. Mas você tem que tomar várias decisões para poder fazer um microserviço. Por exemplo, como é que eu vou comunicar esse serviço com outro serviço? Vai ser HTTP? Vai ser por socket? Vai ser qual é o tipo de comunicação que eu vou utilizar? Como é que eu vou deployar esses serviços para a nuvem? Então, tem várias perguntas que você tem que fazer. Então, quando a gente fala e quando a gente vende microserviço, a teoria é muito bonita, você só vê a parte boa da coisa. Mas, por trás, tem muitas outras questões aqui que têm que ser solucionadas. Por exemplo, comunicação entre o seu serviço A e B, é uma coisa que você tem que responder. Como é que você vai deployar isso para a nuvem? Como você tem mais pedacinhos de software solto, você tem que testar esses pedacinhos de software. Também complica. E, por fim, com mais pedaços de software soltos na sua plataforma, você tem que ter times separados para trabalhar em diferentes partes. Então, todas essas perguntas são coisas que muita gente esquece e que isso já fez com que várias startups fora do Brasil e no Brasil também não conseguissem solucionar o problema que eles estavam tentando. Tá? Então, o problema é bem maior do que a gente imagina quando a gente vai trabalhar com microserviços. E a gente descobriu isso nesse projeto. E se você perder tempo fazendo essa pesquisa, se você perder tempo com infraestrutura, você não vai estar focando no seu negócio e na sua solução, que é a sua app, que é o que você vai fazer para entregar para o seu usuário. Você vai estar perdendo tempo, consecutivamente, sua empresa também vai estar perdendo dinheiro. E com essa distribuição de time, também já foi várias empresas, Spotify, a Lifer está andando nessa direção também, distribuir os times, isolar cada time numa parte diferente também é produtivo. E microserviço ajuda nisso. Então, baseado em tudo isso, a Lifer vem trabalhando nessa pesquisa e queria anunciar hoje aqui uma nova ferramenta que você pode utilizar, não só com o portal, mas também independente, que se chama Launchpad. O que é o Launchpad? Vamos tentar ir um pouquinho mais fundo nele. Se eu colocar numa frase, o Launchpad poderia ser dito que é um back-end as a service. O que é isso? Você configura esse back-end de uma maneira rápida na cloud, que você vai focar na sua aplicação, no seu device, no seu tablet, no sua web app, e eles vão se conectar para essa plataforma. E o intuito da gente é modernizar o tipo de app que você desenvolve.
é você fazer apps que tenham capacidade de real-time, que você possa conectar, mandar um dado de um relógio para um browser em tempo real. Então, assim, parece bem complicado, mas na prática, o que a gente está fazendo é bem simples para você, como usuário final. A gente passou um ano pesquisando, e a gente pensou, o que é que eu preciso para fazer uma app boa, moderna? E a gente identificou que não é muita coisa, são 4 pilares que a gente gosta de chamar. O primeiro deles, você tem que criar sua API. Para você fazer uma app, você tem que criar uma URL ou algum endpoint na internet que você possa dizer /hello, imprima isso aqui, certo? Eu estou criando minha API. Então, como é que você cria uma API de uma maneira fácil? Foi a primeira pergunta que a gente fez e como a gente resolveu, vocês vão ver daqui a pouco. Toda app também tem imagem, vídeo, CSS, HTML e por aí vai. Arquivos estáticos que você abre e tem que servir esses arquivos. Então, o que é que muita gente faz? Você compra um servidor na Amazon, que você hospeda suas imagens, sua app roda no servidor da sua empresa ou em outro servidor da Amazon. Então, você tem que configurar os dois, eles se comunicarem. Então, a gente quis também facilitar isso aí e o Launchpad permite com que você também coloque não só suas APIs, como também suas static hosts lá na plataforma. Terceiro, dados. Dados é uma coisa bem importante. O microserviço mais complexo, ele precisa de dado. Ele precisa que você injete um dado, salve, faça uma busca. E não só isso, o que a gente proveu com essa camada de dados é uma camada de dados que suporta tempo real. Então, você pode fazer um request fazendo um filtro lá numa tabela, você tem lá o nome dos seus usuários. Você pode filtrar esses usuários, como também você pode ouvir em tempo real aquela URL de dado e você recebe informações. Então, é um outro pilar da gente. Mas nem tudo só é dado e real-time. Então, a gente quis expor um layer também, que você, do mesmo jeito que você deploya custom APIs, você pode deployar APIs que suportam real-time. Isso de uma maneira simples. E, por fim, serviços do Liferay também são integrados nessa API moderna que você pode utilizar coisas que vocês já estão fazendo atualmente, APIs que vocês já desenvolvem nessa plataforma. Então, uma vez que a gente tem isso tudo conectado, eu gosto de imaginar como blocos de Lego. Então, imagina que você tem uma ferramenta imaginária que você pode chegar lá e dizer, eu quero uma app. Você vai, clica e cria uma app. Uma vez que você criou essa app, você ganhou um URL na internet. Essa é a URL da sua app. Depois eu quero começar a montar blocos na minha URL. Eu quero serviço 1, serviço 2, pode ser o que você quiser e a sua necessidade. Ou integrar com algum serviço do Liferay. Então, comece a imaginar, você tem um bloco que é uma app, você tem outros pedacinhos aqui que são suas URLs que vão compondo sua aplicação. Uma vez que você acabou de compor, você tem uma aplicação completa. Imagina essa app. Agora, eu posso desenvolver um serviço que eu conecto até com third-party services, SAP ou outra coisa que você utiliza na sua empresa. Aí sua empresa cresceu um pouquinho, você saiu de uma startup e virou uma empresa maior que precisa ter 10 mil requests por segundo. O que é que uma empresa normal faz? Você contrata um time de infraestrutura, monta todos os servidores novamente, reconfigura a sua app, muitas vezes reescreve o código da sua app. Se você estiver usando o Launchpad, você clica no botão e diz, eu quero que minha app suporte 10 mil requests por segundo. A empresa cresceu mais ainda, eu preciso de 50 mil requests por segundo. Você clica no botão e a gente escala para você, o código é o mesmo, as ferramentas que você utilizou são as mesmas, você não precisa contratar time nem nada. E com isso, você para pensar, olha o tempo que eu economizei de infraestrutura, olha o dinheiro que eu economizei em contratar esse tipo de pessoas, de erros que eu poderia cometer no meio do caminho. Então, tudo isso o Launchpad provê para você. Vamos visualizar isso da maneira simples. Essa é a carinha do Launchpad, que está em Developer Preview. Tem muita coisa para evoluir ainda, mas aí a ideia básica é a seguinte, você cria sua conta, você se loga, você pode criar apps, nesse caso, eu criei uma app de To-Do. Dentro da sua app, você pode convidar pessoas, como o GitHub, lá você convida uma pessoa para contribuir no seu repositório. Você pode criar serviços pela UI, então você não precisa nem ser um programador para começar a montar sua API na internet. Se você for um programador, ótimo, você pode deployar tudo isso aí por código. Se não, você vai e cria pela UI. Então, se você for programador novamente e for desenvolver código em Java ou código em JavaScript para deployar, a gente suporta através de um monte de ferramentas que eu vou mostrar. Mas se você não for, tem o API Builder, que você tem sua URL na internet e vai montar uma plataforma, uma app. Vamos dizer aqui, Tasks, é o nome do meu serviço que eu quero ter nessa app que eu vou criar. E dentro eu tenho Items, que é a API que eu quero criar. Pronto, eu criei uma URL pela UI. Eu quero minha empresa ter um domínio, eu posso configurar também o domínio da minha app. Então, como é que funciona isso na UI? Você tem uma UIzinha que você cria,
Você seleciona qual é a URL que você quer, diz qual é o método HTTP, e daí, uma vez que você configurou isso tudo, você pode acessar isso pela internet. Vamos fazer um exemplo prático disso. API Explorer. O que é isso? Uma vez que eu criei minha API, eu vou ter que explorar essa API. Então, eu tenho aqui uma aplicação. Vamos criar uma aplicação agora que tem celular e relógio, e isso se conecta com o iFrame. Para eu modelar essa aplicação é bem simples, esquecendo toda a parte de programação. Eu tenho aqui um título, eu tenho aqui quem é a pessoa da minha tarefa, uma to-do list isso aqui. Então, eu tenho marcado ou não. Eu tenho 3 informações praticamente. Título, a pessoa e se é checked ou não. Para organizar isso num banco de dados seria mais ou menos assim. Aí o que é que você tem que fazer agora? E configurar os servidores de banco de dados e etc. Mas no Launchpad não, você só pensa no seu dado, pensa na sua API e vai modelar. Então, você iria lá no API Explorer, que você acabou de criar a API, e você conseguiria visualizar os dados da sua app e debugar, editar e etc. Vamos ver isso na prática aqui. Aqui é o Launchpad, eu já tenho uma conta nele, então não preciso criar. Eu me loguei. Para apresentação, eu tenho 2 apps, que é a To-Do. Essa é a que a gente acabou de criar. Eu vou entrar dentro da minha app. E aqui eu tenho meus serviços. Eu posso clicar aqui em Add Service, criar um novo serviço, mas eu já tenho um que eu criei anteriormente, que é o Tasks. Dentro dele eu tenho quem são meus usuários, quem são meus items. E aqui eu posso chegar e dizer, nessa endpoint, nessa URL, eu quero ver o que tem. Eu já tenho uma task aqui, então eu não precisei configurar nada. O que é que eu fiz? Eu criei uma API que eu falei na UI, que era data, então ela virou um endpoint de data. Eu fui no Explorer, consegui navegar nos meus dados, certo? E eu vou conseguir brincar com isso. Então, vê, se eu copiar essa URL aqui e abrir uma aba nova, eu consigo visualizar esses meus dados. Se eu quiser chegar dentro desse item aqui e navegar, por exemplo, só nele, tudo bem, entrei nele, eu quero só quem é o creator. Eu consigo entrar, eu quero só o nome do creator. Então, você começa a ter uma API na internet sem você precisar configurar nada, porque esse RESTful API, com essa capacidade de data, já lhe provê isso. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tem um demozinho, que é uma to-do list na web. Esse demo aqui, o que é que você faz? Você vai poder criar uma task aqui, assinar essa task para alguém, isso aqui tudo é HTML. E quando você salvar essa task, ela criou aqui em tempo real. Se eu clicar, marquei, e der um refresh na página, esse dado é persistido de uma maneira bem rápida nesse endpoint que você fez. Se eu voltar no Launchpad agora, que é na API que eu criei, e der um get novamente, você vai ver que esses dados que a gente está criando estão aqui. Mas eu tive que chegar aqui e dar um refresh na página para visualizar o dado. Mas você lembra que a gente falou em tempo real, em real time, etc. Então, no Launchpad você pode chegar e marcar aqui real time, e você tem essas tasks aqui que a gente criou. Vamos criar uma task nova e ver o que acontece com isso. Eu posso chegar aqui, vou abrir isso numa janela separada. Eu estou visualizando aqui o Launchpad. Deixa eu ir de novo, que eu voltei sem querer. Estou visualizando os dados aqui. Eu posso brincar também, eu vou dizer o seguinte, eu vou organizar por ID. Então, estou começando a mexer na minha API e fazer coisas customizadas, sem precisar de programação nenhuma. Então, eu organizei, os últimos estão aqui em cima. Eu vou marcar real time. Se eu for na minha demo aqui e criar uma nova task, essa task já aparece aqui. Então, eu posso utilizar a UI do Launchpad como uma maneira também de visualizar meus dados em tempo real, saber o que está acontecendo com meus usuários e etc. Isso é bem legal, por quê? Porque você pode desenvolver essa app, que a gente acabou de mostrar. Aqui, o To-Do. Aqui. Você pode desenvolver essa app e você pode também combinar essa app e rodar, por exemplo, o mobile. Eu abri um emulador aqui do iPhone para mostrar isso. Vamos dizer que você tem a mesma app aberta aqui. Se eu marcar aqui a app, vamos dizer que eu crio uma task nova aqui. Salvei. Essa task já aparece no celular na mesma hora. Se eu marcar essa task aqui, marquei a task.
ela também já aparece em tempo real no outro. Se eu deletar uma task aqui no meu browser, ele já sincroniza essa task em todos os meus devices. Parece complicado assim, mas no final o que eu fiz foi ir no Launchpad, criar essa API /items, incluir um arquivo em cada um dos meus devices, HTML nesse caso, e eles conseguem se comunicar bem simplesmente. Tá? Então, em resumo, como é que você pega e faz com que esses devices se conectem com a sua API? Você inclui essa sua library, esse API client que a gente provê, e com um código pequeno você pode, por exemplo, autenticar a sua app. Se você quiser autenticar isso com o Launchpad, usando o usuário e password, você autentica. Se você quiser token-based authentication, você autentica. Você não precisa fazer essa parte de autenticação, já está pronto para você. Se eu quiser salvar esse dado da To-Do, que a gente acabou de mostrar, você só precisa chamar esse código aqui pequeno, então seus desenvolvedores vão saber que é bem fácil usar. Se você estiver usando Swift ou para iPhone, você usa isso. Se você tiver em JavaScript no seu browser, você usa uma API que é bem parecida, então seus desenvolvedores vão ter mais familiaridade com as APIs. E a gente já tem suporte para Android, iOS e JavaScript e Java, e a gente quer trabalhar em conectores para as outras linguagens também. Então, se você quiser também ler um dado, você está lendo um dado, é simples. Se eu quiser em tempo real, ao invés de dar um get no meu endpoint que eu criei, eu vou escutar minha URL e vou receber notificações. Também isso tudo já está pronto para você no Launchpad. Em resumo, meus clientes se conectariam pela linguagem preferida na nuvem, receberia esse dado em tempo real que o Launchpad manda. Esse seria o resumo de como você visualizaria isso e não precisou de nenhum desenvolvimento aí, você só precisou configurar na UI sua API, incluir seu API client favorito e chamar aquele código. Certo? Uma outra coisa que o Launchpad tem é o seguinte, uma vez que você tem sua app e suas APIs, você tem que saber quantas pessoas estão usando a sua API de To-Do, sua API de usuário. Então, o Launchpad colocou essa visualização de API Monitoring, que você pode visualizar os dados que foram guardados na sua aplicação, você pode visualizar os dados que foram transferidos por API. Por exemplo, a minha API de usuários teve um certo número de chamadas, a minha API de books teve um certo número de chamadas. Então, você consegue ter um resumo e receber alertas sobre sua aplicação baseado nessa visualização de API Monitoring. Outra coisa que a gente está tentando trabalhar bastante é Developer Experience. O Liferay, hoje em dia, é uma plataforma grande, então você tem que ter treinamento, você tem que estudar livros para poder aprender. A gente está tentando deixar bem simples o desenvolvimento nessa nova camada da gente. Então, a gente está trabalhando em Command Line Tools para você utilizar, seus desenvolvedores usarem. A gente está trabalhando com integrações com o GitHub, que você facilmente linka uma app com um repositório no GitHub. E por aí vai vir um monte de novidade nessa área ainda. Deixa eu mostrar só mais um demo para vocês. Por exemplo, no site Liferay.io, você pode ver as documentações. Por enquanto, a gente está com algumas partes ainda para serem feitas, mas, por exemplo, Search. Você vai visualizar que tem um monte de coisa de Search que você pode usar com essa APIzinha do Launchpad. Por exemplo, eu quero filtrar a minha URL. Eu posso fazer filtro de matching, eu posso fazer um filtro baseado em coisas mais avançadas, por exemplo, geolocation. Eu quero criar uma app como Foursquare. Acho que muita gente conhece Foursquare. O que é que ele faz? Ele filtra restaurantes ou algum estabelecimento ao seu redor e você sabe os que estão perto de você, sabe a nota e etc. Se eu quiser criar um Foursquare no Launchpad, eu preciso criar uma API e utilizar a minha camada de busca para fazer isso. Então, vamos só visualizar isso. Tem uma app chamada Map, que eu criei. O que é que eu fiz? A gente pegou alguns restaurantes de Nova York e colocou aqui, e eu criei uma API chamada /venues. E o que é que ela me dá? Ela me dá essa URLzinha. Dentro de venues, eu só fiz postar duas informações, que são bem simples. O nome do estabelecimento, a latitude e a longitude. Só isso. Uma vez que eu postei isso, o Launchpad é capaz de filtrar esses dados para você e fazer análise de geolocation. Então, o que é que a gente fez? A gente foi no código, um HTML simples. Isso aqui é código que não depende de servidor e etc. Ele roda no seu browser. Incluiu o client do Launchpad e incluiu o Google Maps para ele pintar um mapa. Depois a gente chegou e fez, eu quero que o Launchpad se conecte nesse meu endpoint que você criou, filtre por distância, baseado na latitude e longitude, que eu vou filtrar no meu mapa, e eu quero ter os 100 resultados. Pronto. Com esse código aqui, a gente conseguiu fazer uma espécie de protótipo de Foursquare. Então, eu tenho um mapa de Nova York,
eu posso mover meu círculo aqui para uma região que eu quero, eu posso aumentar o tamanho do radius aqui para vir mais resultados, e em tempo real os resultados aparecem aqui. Então vamos ver se tem alguma sub aí. Pronto, não tem sub, mas tem esses. Posso filtrar também esses meus resultados. John, ele já faz highlight dos filtros e etc. E tudo isso você fez só configurando o endpoint na internet. Então essa é a ideia do Launchpad, que você consiga criar aplicações modernas desse tipo, sem precisar de configurações avançadas, sem precisar de infraestrutura e etc. Então, está lá no site, liferay.io, o endereço. Vocês podem entrar, se cadastrar para ficar de olho no que está acontecendo, ver o Developer Preview, ficar ligado nas integrações com o Liferay que vão acontecer aí em breve, que vocês vão poder usar dentro do portal de vocês. Se cadastrem no Developer Program e cheque a documentação, fique de olho que tem muita coisa acontecendo aí. Amanhã, Zeno vai fazer uma palestra de 1h30 na Trilha Tech, que é bem legal, porque ele vai mostrar mais a fundo como você cria aplicações, como você faz esses demos que a gente mostrou hoje, de uma maneira iterativa. Então, vocês vão poder ver do começo ao fim como se desenvolve uma app dessa. Quem tiver interessado, vai ser bem legal essa talk. E é isso, assim, a gente na Liferay está tentando se reinventar e atualizar as nossas plataformas de um jeito bom que auxiliem vocês a desenvolver apps. E a gente tem que fazer isso, porque há uns anos atrás, quando eu era mais novo, o mercado de música era totalmente diferente. Você tinha CD, você tinha gravadoras, etc. Aí veio o iTunes e lançou a possibilidade de eu comprar a música. Isso foi genial, porque eu colecionava música, era 99 centavos, eu ia lá, comprava, era como se fosse uma coisa que você tinha carinho por isso. E revolucionou, quebrou várias gravadoras e a gente acreditou que isso era o futuro. E daí, o que aconteceu com a Apple? Veio o Spotify e quebrou o modelo de mercado do iTunes. Eu acredito que quase ninguém mais aqui compra música no iTunes. Aí eles estão tentando se reinventar agora com o Apple Music. E é isso, o que a Liferay está tentando fazer o mercado está mudando. Hoje em dia você tem relógio, você tem celular. Quantas vezes você usa um desktop ou um notebook? Você usa mais tablet e celular hoje em dia. Então, o que a gente tem que fazer como empresa de software? A gente tem que evoluir e fazer com que você evolua como cliente junto da gente. E é isso que a gente quer com esse projeto. A gente está olhando para o futuro e quer que vocês estejam participando disso com a gente. Tá bom? É isso. Obrigado. A gente tem um time em Recife que está trabalhando, o pessoal espalhado também nos Estados Unidos e Hungria. Queria agradecer a eles, que o trabalho desse projeto é bem grande e eles estão trabalhando bastante. E se tiver alguma pergunta... a gente criou uma camada de back-end que você se comunica através de microserviço com a nossa plataforma. Então, como usuário, você não precisa saber qual solução de back-end ou qual tecnologia de search a gente está usando. Hoje em dia, a gente utiliza Elasticsearch com Cassandra para poder fazer a parte de Big Data. Mas o usuário não precisa saber disso. A pergunta dele foi com relação à segurança. O Launchpad eu não mostrei aqui, Zeno vai mostrar amanhã na Talk. Você pode configurar... Hoje, na Talk, desculpa. Ele vai mostrar como você configura um URL que você tem autenticação. Então, como o Launchpad já provei para você usuário, sessão, autenticação, você pode criar um URL que tenha regras de permissão e papéis, ou você pode criar regras dinâmicas, que você possa chegar e dizer, esse usuário só vai entrar nessa URL se ele tiver uma certa regra. Você pode usar expressões para poder fazer isso. Então, essa parte de segurança também já existe, vai ser mostrado mais tarde. A gente ainda está trabalhando na parte de pricing model para o Launchpad, como é que isso se integra com o Liferay e etc. Mas, a princípio, você vai poder utilizar uma versão free na internet para poder brincar e seus desenvolvedores testarem, dar feedback para a gente. Em algum momento, a gente vai integrar isso com a plataforma e talvez quem tenha subscription vai poder usar. A gente ainda está trabalhando nisso, está bem no começo. Mas a gente vai anunciar isso no blog da Liferay, no blog do Launchpad. Então, fica de olho no site lá que vai ser exposto isso aí. Então, tá bom. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Valeu.